O Ministério Público Federal do Rio identificou repasses de 3 milhões de dólares da construtora Odebrecht para um doleiro preso no Uruguai. O repasse foi feito em nome do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. O doleiro, o ex-governador e outras 7 pessoas foram denunciados por corrupção. A reportagem é de Tatiana Nascimento. A denúncia é um desdobramento da Operação Eficiência, que prendeu o empresário Ike Batista e investiga crimes de lavagem de dinheiro de 100 milhões de dólares, mais de 300 milhões de reais, distribuídos em 10 contas em paraísos fiscais no exterior. O Ministério Público Federal acusa Vinícius Claret, conhecido como Juca Bala, e o sócio dele, Cláudio de Souza, conhecido como Tony ou Peter, de serem doleiros que ajudaram a movimentar esse dinheiro no esquema chefiado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Segundo os investigadores, Vinícius Claret e Cláudio de Souza movimentaram pelo menos 85 milhões de dólares desviados dos cofres do estado do Rio. De acordo com o Ministério Público, os doleiros integram uma organização criminosa e tinham contato estreito com a empresa Odebrecht. Além de enviar dinheiro para o exterior, os procuradores descobriram que Vinícius Claret e Cláudio de Souza também traziam recursos de fora para o Brasil. Segundo a denúncia, entre 2011 e 2014, eles fizeram com que 3 milhões de dólares de propina da Odebrecht viessem de offshores da construtora para as mãos do ex-governador Sérgio Cabral. Essa é a 6ª denúncia contra Sérgio Cabral. Ele já é réu em 3 processos da Lava Jato. Além do ex-governador do Rio, também foram denunciados Vinícius Claret, Cláudio de Souza e outras 6 pessoas, entre elas o ex-secretário de governo Wilson Carlos, o operador financeiro do esquema Carlos Miranda e os irmãos doleiros Renato e Marcelo Chebar. Eles são acusados pelos procuradores pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro. Vinícius Claret foi acionado pelos irmãos Chebar para ajudar a movimentar o grande volume de dinheiro de Sérgio Cabral no exterior. Os repórteres Carlos Delanoy e Arthur Guimarães foram até o balneário uruguaio de Punta del Este e descobriram o paradeiro de Vinícius Claret Vieira Barreto, o Juca Bala. Lá ele aparece como sócio no contrato de criação da Paddleboards Uruguai. A empresa faz importação, exportação, representação e venda de material esportivo. A reportagem exibida com exclusividade pelo Jornal Nacional mostrou que Juca Bala não usava esse número de telefone preso na porta da loja dele só para vender pranchas. Também era o contato do doleiro com o setor de operações estruturadas da Odebrecht, mais conhecido como o Departamento de Propina da empresa. O número do celular da loja de pranchas é o mesmo que aparece na agenda de Maria Lúcia Tavares, ex-secretária da Odebrecht, que em acordo de delação revelou como funcionava o esquema de propina na empresa. Agora, a denúncia do Ministério Público Federal vai ser analisada pelo juiz da 7ª Vara Federal Criminal, Marcelo Bretas. Nós não conseguimos contato com a defesa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, nem com os advogados de Vinícius Claret e do sócio dele, Cláudio de Souza. O advogado de Wilson Carlos só vai se pronunciar através dos autos dos processos. A defesa de Carlos Miranda declarou que os fatos relatados na denúncia foram sinalizados antes e serão esclarecidos na investigação. A defesa dos irmãos Chebar não quis se manifestar. A construtora Odebrecht disse que reafirma o compromisso de colaborar com as autoridades e está implantando melhores práticas baseada na ética, transparência e integridade. Em depoimentos ontem ao juiz Sérgio Moro, ex-executivos da Andrade Gutierrez disseram que o ex-governador Sérgio Cabral recebia adiantamento de propina. A reportagem é de Ana Zimmermann. Sérgio Cabral está sendo julgado na Lava Jato, em Curitiba, pelo recebimento de 2 milhões e 700 mil reais de propina num contrato entre Andrade Gutierrez e a Petrobras para o complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Mas os delatores, ouvidos ontem como testemunhas, contaram que Cabral recebia outros repasses da construtora mensalmente, que eram uma espécie de adiantamento de propina. No depoimento, o ex-executivo da Andrade Gutierrez, Alberto Quintais, confirmou esses adiantamentos. Rogério Nora, certa vez, chegou no começo da minha entrada na Andrade, falou que tinha conversado com o governador Sérgio Cabral e que ele tinha pedido adiantamento. Foi pedido ao Rogério. Ok. Adiantamento de? Adiantamento de propina, né? Ok.
Como se fosse uma mesada, né? Em seu depoimento, Rogério Nora, ex-presidente da Andrade Gutierrez, confirmou a história. Quando o governador assumiu, ele pediu um adiantamento de R$350 mil para ser abatido em obras futuras. Rogério explicou ainda que a mesada começou a ser paga antes do início das obras. Porque havia uma solicitação do governo de que fosse pago para efeito de um conjunto de obras que haveria no Estado e que essas obras, então, precisariam de contribuir para que o governo, não sei exatamente o que ele faria com esse dinheiro, mas era uma definição de governo que nós aceitamos. Ok. E caso não houvesse pagamento? Não existia nenhuma posição formal de que se não pagasse haveria retaliação. Mas, no nosso entendimento, isso poderia ocorrer e nós não corremos o risco. O ex-governador do Rio de Janeiro é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nesse processo em Curitiba, o juiz Sérgio Moro ainda vai ouvir outras testemunhas de acusação, depois as da defesa, para só então interrogar os réus. Além desse processo em Curitiba, Sérgio Cabral é réu em mais 3 ações na Justiça do Rio de Janeiro. Nós não conseguimos contato com a defesa de Sérgio Cabral. A Andrade Gutierrez não respondeu aos nossos contatos.